A migração é um fenômeno tão antigo quanto a humanidade. Este processo se entrelaça com a história da espécie humana, desde os primeiros deslocamentos feitos por Homo sapiens, e pode ser observado em diversos outros momentos históricos. Em todos esses casos, podemos observar que houve um movimento populacional de se atravessar fronteiras entre os limites de Estado-nação ou fronteiras internas de um mesmo território nacional. No que concerne às motivações para esses processos migratórios, é importante entender que, dependendo da categoria que a pessoa em deslocamento ocupa dentro desse processo, a forma que ela vai ser percebida e se perceber é inevitavelmente distinta. Penso que é muito importante entender também qual que é o lugar que essa pessoa ocupa dentro desse processo migratório, porque existem categorias para as pessoas que migram, né? Tem as pessoas migrantes, que somos, de maneira geral, todas as pessoas que se deslocam de um lugar para o outro. Existem os refugiados, que são pessoas obrigadas, né, a sair do lugar de seu país. Existem os apátridas, que são pessoas que não têm pátria e que, por uma série de questões jurídicas, né, políticas, sociais, não têm o reconhecimento da nacionalidade e vagam, vão passeando pelo mundo à procura de uma nacionalidade. E tem as pessoas retornadas, né, que de alguma maneira são obrigadas a sair do país que eles elegeram para ficar, né, então são deportadas, devolvidas para os países. O Brasil é constituído pela migração. Uma das primeiras configurações da dinâmica migratória da nossa sociedade se forma a partir de relações de dominação colonial, com a invasão dos portugueses às terras brasileiras. Posteriormente, tem-se a imigração forçada de povos africanos diversos, que foram retirados de suas terras para trabalharem sob o regime de escravidão na nova colônia portuguesa. Paradoxalmente, com a abolição da escravidão, políticas de atração de mão de obra imigrante europeia são incentivadas pelo governo, como parte de uma agenda de embranquecimento da população. O modo como se deu a migração no Brasil reflete na construção da narrativa do que é ser um bom migrante, ao passo que, dependendo dos marcadores de classe, raça e gênero que o sujeito carrega, ele será definido como migrante bem-vindo ou não bem-vindo. Até porque, se você fala de uma população migrante, migrante não no sentido de refúgio, mas em população migrante que é bem-vinda ao Brasil, porque nos traz algum benefício financeiro, social, comunitário para o país, no sentido de contribuir, é um perfil que é muito bem acolhido no país. Agora, se você fala de uma condição de migrante, de refugiado, em que não se tem esse benefício, entre aspas e muitas aspas, de contribuição para o país, não é um perfil bem-vindo. E aí a gente vem justamente conseguindo observar, né, quais são justamente os perfis de migrantes que são bem-vindos e de migrantes que não são bem-vindos, né? Então, envolve uma questão de classe, envolve uma questão de raça, né, que envolve uma questão de gênero também. Atualmente, o Brasil possui uma extensa legislação sobre o direito do migrante. Desde o estabelecimento do Estatuto dos Refugiados de 1951, passando para a Constituição de 1988, que institui garantias constitucionais e equidade de tratamento, até a Lei de Imigração de 2017. São essas e muitas outras medidas que criam um contexto de acolhimento de imigrantes do qual o Brasil é referência internacional, gerando um maior fluxo de pessoas em direção ao país. Somos, inegavelmente, um país de migração plural, que se compõe em suas particularidades. Mas será que o Brasil é tão colhedor assim? Quem realmente tem acesso aos direitos no país? A gente tem realizado ali, dentro das discussões da psicologia, desse Brasil acolhedor ou desse Brasil não acolhedor, né? Porque a gente fala de avanços que envolve as leis, que envolve, por exemplo, o direito a refúgio no Brasil. O Brasil é referência, né, em aprovações em questões de refúgio, mas a gente fala de uma série de outras questões
de como eu falei anteriormente, como são feitas aí as políticas, como é que os acessos são feitos, de que forma que são justamente feitas, e as violências, elas ainda continuam, né, perpassando. E tem um outro lado, uma outra face disso, de uma posição subjetiva, que a população migrante, às vezes, ela é submetida por estar, né, numa posição que ela não deve incomodar o outro, por exemplo. Então, eu sou uma pessoa imigrante, e aí eu estou em outro país, e aí eu tenho que... E aí eu sou mal visto nesse país, né, por sofrer violências como de xenofobia, de racismo, né, e até outras violências. Então, a minha posição aqui nesse espaço, nesse novo território, eu não vou incomodar ninguém para ninguém me incomodar. Então, fazer uma luta, né, por grandes direitos, né, muitos migrantes acabam, né, se assujeitando por conta dessa posição. A violação da existência do sujeito migrante ocorre também no âmbito da sua subjetividade. A representação única dos refugiados, sempre em fila, espremendo-se em barcos superlotados ou em campos de refúgio cheios de barraca, corrobora para a construção de um olhar colonial sobre os fluxos migratórios, que implica uma falsa homogeneidade da migração. A questão de interseccionalidade, será que é uma questão que está sendo discutida? Né? Será que a gente, como profissional, está se formando para ter um olhar abrangente que consiga enxergar essas pessoas, sim, em toda a sua integralidade, como um ser humano de vontades e de sonhos, de aspirações, mas será que a gente consiga enxergar além disso e entender de que lugar que essa pessoa está vindo? Se essa pessoa tem determinada orientação sexual, se essa pessoa tem uma determinada raça que lo coloca em um lugar, se essa pessoa, no corpo dessa pessoa, é atravessada por uma questão de gênero, de raça, de cultura. Como profissão alinhada ao compromisso ético-político, a psicologia pode auxiliar na garantia dos direitos do migrante, a partir da compreensão dos tensionamentos presentes na relação entre a pessoa migrante e os elementos de uma cultura estranha a ela. A psicologia, ela também, ela vem dentro do seu compromisso, né, ético-político, caminhar também com essas discussões que envolve a migração no Brasil. Então, nesse ano 2024, a gente teve o primeiro congresso de psicologia e imigração. Então, isso traz um impacto, né, importante para a gente estar discutindo sobre isso, né, trazendo justamente aí a força da população migrante, né, levando em consideração que o compromisso da psicologia não é trazer esse conhecimento, né, teórico e prático para ser imposto na população migrante, mas trazer essa contribuição aí em conjunto, né? Então, em 2019, eu fui, né, convidado para um evento em Brasília da Escola Superior do Ministério Público, que tinha gente do Brasil toda, né? Gente do Brasil todo, que estava discutindo política de imigração, isso em 2019. Tinha gente de todas as áreas, menos gente da psicologia. Então, tipo, tinha de 500 pessoas, tinha 4, 5 psicólogos, profissionais de psicologia. Migração e cadê a psicologia? Que é um impacto importante, né? Uma presença importante da psicologia, tem. E aí a gente decidiu montar um grupo de WhatsApp, que a gente botou de Psimigra, que eram esses 4, 5 psicólogas, né, profissionais de psicologia, e aí, então, a gente vem agregando cada vez mais pessoas que estavam a fim de discutir a temática. E o Psimigra é um coletivo, como é um coletivo, todo mundo que é interessado pode participar, pode fazer parte do grupo, enfim, tá ali, que é uma troca constante, né? O conhecimento de coletivos, como o Cio da Terra, é importante para compreender que as pessoas migrantes estão se mobilizando e a psicologia deve chegar para somar conhecimentos. A nossa companheira que idealizou o coletivo, ela é brasileira, é paulistana, e ela trabalhava em uma instituição chamada Centro Sami, que significa Centro Amigo, em crioulo haitiano.
ela percebe em algum momento que esse grupo, essas pessoas que este espaço atendia, na sua maioria eram homens. Eram homens que chegavam à procura do português, eram homens que chegavam para fazer currículo, eram homens que chegavam para procurar vagas de emprego. E ela, uai, mas cadê as mulheres? Né? Não estava entendendo. Será que só homens estão viajando, estão migrando? Não, né? Deve ter mulheres. Quando foi entender e perguntar e tudo mais, as mulheres ficavam em casa, né? Porque assumindo o rol, o papel da maternidade, quem teria que cuidar das crianças, que também migravam, eram as mães. Então, essa companheira começou a fazer um movimento para chamar as mulheres, né? Para chamar, para que se aproximem. E, bom, a partir de ali, mais em frente, a gente se encontra, fundo coletivo, bom. No artigo A Vinda para a América, Reflexões sobre Perdas de Cabelo e de Memória, a autora Ela Churrat aponta como o processo de migração implica na transformação simultânea do migrante e da nação que o recebe. Em suas palavras, novos imigrantes alargam, com seus corpos, as fronteiras e as definições da americanidade. A temática da migração, refúgio, tráfico de pessoas e subjetividade também, de certa forma, alarga as fronteiras da psicologia e suas definições europeizadas e hegemônicas, produzindo, inclusive, potencialidades decoloniais, que enxergam a cultura, permeada por marcadores de gênero, classe e raça, como fator constituinte do indivíduo. É como esses processos migratórios beneficiam a psicologia a partir desse deslocamento e dessa abertura para construir o conhecimento com a chegada desses novos olhares, né? Com a chegada dessas novas propostas. Também acho que a migração aporta uma dinamicidade às nossas próprias relações. Já não estou falando de academia. Estou falando das nossas relações como seres humanos. E a gente trabalha com isso. A gente trabalha com a compreensão, ou pelo menos deveríamos trabalhar, com a compreensão de como seres sociais, a gente vive também dentro desses processos, tanto como psicólogo, como profissionais da psicologia, mas também como nossos clientes que fazem parte desses processos. Então, penso que a migração traz uma fluidez dentro dos nossos movimentos, dentro dos nossos espaços, dentro da sociedade, né? Que permite que a gente, como profissionais, consiga enxergar novas possibilidades, novos processos de construção de cultura, consiga enxergar interculturalidade em nossos atendimentos, na educação, na saúde, na assistência social, que são espaços que a gente pode ocupar, inclusive, né? E ocupa, e deveria ocupar.